Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para comentar o Evangelho do dia de hoje. E o texto é de João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Assim diz o texto bíblico. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? É palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando brevemente esse trecho do Santo Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, claramente se percebe que o ambiente é um ambiente do tribunal, é um ambiente forense, tribunalício. Basta ver duas palavras muito fortes que aparecem no texto. Testemunho, a raiz, testemunho, ou o verbo testemunhar, e também o verbo acusar. Testemunho, testemunha, testemunhar, acusar, são todas palavras, é o léxico, é o vocabulário do ambiente do tribunal. Mas qual é o grande problema? Primeira coisa, versículos 31 e 32. Várias pessoas dão testemunho de Jesus, mas nos versículos 31 e 32 ele começa dizendo: o meu próprio testemunho não é válido. Se eu der testemunho de mim mesmo, não vale nada. Porque na justiça de Israel era necessário que o testemunho fosse de um outro homem adulto, de preferência 2. Segundo, versículo 33, o testemunho de João. Teoricamente, o testemunho de João é contundente. João deu testemunho da verdade. Os judeus, até no primeiro momento,
se alegraram com o testemunho de João, mas o próprio Jesus diz: eu não aceito o testemunho de um ser humano. Eu não dependo do testemunho de um ser humano. 3. Ele então, no versículo 36, apela para as obras que o Pai pediu que ele realizasse. De fato, quando João manda discípulos da prisão perguntar se ele é o Messias, Jesus responde: veja o que está acontecendo ao redor. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os doentes são curados, os pecadores são perdoados. Então, as obras que Jesus realiza são a grande manifestação, o grande testemunho da sua autoridade e da sua identidade. É por isso que estas obras refletem o testemunho do Pai. Nos evangelhos sinóticos, Deus Pai fala no batismo, Deus Pai fala na transfiguração. Este é o meu filho amado, escutai-o. O problema é, versículo 37 e 38, vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. Sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Então, o Pai dá testemunho de Jesus Cristo, mas as lideranças judaicas estão empedernidas, estão fechadas, endurecidas, esclerosadas, por isso não aceitam o testemunho do Pai. Finalmente, Jesus apela para as Escrituras e dentro das Escrituras de modo especial para Moisés, porque os judeus, especialmente os líderes de Israel, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os sacerdotes, eles apelavam sobretudo para a autoridade do Pentateuco, a autoridade de Moisés. Pois é, as Escrituras dão testemunho de Jesus. O problema é como se lê a Escritura. Eles não conseguem perceber para onde a Escritura aponta. Eles se apegam a minúcias, a rigorismos legalísticos, mas não conseguem perceber que a Escritura é um grande testemunho daquele que há de vir. Todo o Antigo Testamento preparou a vinda do Senhor. Os profetas de modo especial, mas também a Torá, o Pentateuco, Moisés, tudo aponta para Cristo. É por isso que o término do texto é muito bonito. Não penseis que eu vos acuso diante do Pai. Há alguém que vos acusa. E esse alguém é Moisés. Os judeus dizem que acreditam em Moisés, mas se eles acreditassem de fato em Moisés, acreditariam em Jesus. Exatamente porque a Sagrada Escritura fala somente de um único tema. Há um único tema na Bíblia: Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Isto é, quando alguém não quer acreditar, quando estamos fechados. Uma vez, quando eu era seminarista em Patos, o meu antigo bispo, Dom Gerardo, fez uma belíssima homilia sobre a capa preta. Há muitas pessoas que colocam uma lona preta sobre a vida e por isso que a chuva da graça de Deus não consegue penetrar. Quantos testemunhos? O próprio Jesus Cristo, João Batista, as obras que Jesus realiza, o próprio testemunho do Pai, o testemunho da Sagrada Escritura, o testemunho de Moisés. Mas quando alguém está fechado, empedernido, nada penetra. A graça não consegue atingir, porque a pessoa só olha noutra direção. Os interlocutores de Jesus não se rendem diante de tantas testemunhas. Aceitaram a lâmpada de João, mas não olharam para onde a luz indicava. As obras milagrosas de Jesus estão aí, mas eles não conseguem perceber com os olhos da fé porque estão endurecidos. O testemunho do Pai, mas eles não conservam a palavra do Pai, como diz o versículo 37 e 38.
As Escrituras falam de Jesus, mas eles não conseguem entender que o grande problema é a hermenêutica, a interpretação da Escritura. Não a interpretam com o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Se negam a olhar para o brilho que as Sagradas Escrituras apontam. Em Moisés, finalmente eles não creem, porque Moisés fala de Cristo. Queridos filhos, queridas filhas, no dia de hoje, a grande temática é a temática do testemunho. Não adianta termos uma miríade de testemunhos se estamos fechados, endurecidos e esclerosados. O testemunho que Cristo dá de si mesmo por meio de suas obras é o testemunho do Pai. E nesta quaresma, a Escritura Sagrada vai nos apontando o caminho de Cristo. Permaneçamos com a Escritura, com a Palavra de Deus no livro, para chegarmos à Palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Foi isso que nos ensinou o Papa Bento na Verbum Domini. Por meio da palavra da Escritura, nós chegamos à palavra única e verdadeira, que é o próprio Cristo. E nós mesmos precisamos ser testemunhas do amor generoso de Deus para os nossos irmãos e irmãs. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus os guarde, os proteja do coronavírus e de todos os males e lhes dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.